nós podemos ser classificados de maneira clássica como um grupo de direita. Eu não sou antissistema, eu nunca falei isso. Pelo contrário, eu sou presidente de um partido político. Eu quero reformar o sistema brasileiro. Eu sou um reformista radical. Eu quero fazer reformas radicais naquilo que a gente chama de sistema, para fazer o que ele opera em favor dos brasileiros e não mais a favor de uma minoria em Brasília. O Renan é antissistema. Igual pessoas que me comparam ao Pablo Marçal, que é um estelionatário. Não tem nada a ver com isso. Tem um Brasil maravilhoso pra gente construir. Nós somos potencialmente uma das 5 maiores nações do mundo. Dá pro Brasil se tornar uma dessas 5 maiores nações do mundo. Dá pra gente desfavelizar o Brasil. Dá pra gente ter investimento em infraestrutura. Dá pro Brasil ser economicamente um país complexo em muitos termos. E não só um exportador de commodities. Dá pra gente destruir o crime organizado. Dá pra gente fazer todas essas coisas. Fala, família Pé Direito, tudo bem com vocês? Em entrevista exclusiva, o pré-candidato à presidência, Renan Santos, fez declarações que já estão dando o que falar, definindo-se como um homem de direita e um reformista radical. Ele afirmou que não se considera antissistema e ainda disparou críticas contra os seus adversários políticos. Acompanhe agora os momentos mais marcantes desta entrevista. E não se esqueçam, deixe sua opinião nos comentários. Pise com força nesse like, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos diários sobre a política brasileira. Então, bora para o vídeo. Veja em Foco de volta. A gente recebe agora o pré-candidato à presidência pelo Partido Missão, Renan Santos. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite. Bom, o senhor ainda é um nome desconhecido do ponto de vista nacional, e só que depois que teve aquela revelação da relação do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, o senhor apareceu em 3º lugar na pesquisa Atlas, né, na frente de nomes conhecidos como Romeu Zema e Caiado. Foi uma surpresa? Não, porque não é verdade. Eu já estava na frente deles antes. Eu já estava crescendo também antes da revelação. Não sou fruto dos erros do Flávio de maneira alguma. Na verdade, eu já estou em 3º na pesquisa Atlas desde março. E aí eu já tinha ultrapassado eles antes. E eu estou numa curva de subida anterior a esse processo. Tanto que eu estaria atingindo esses números com ou sem o Flávio. Então, eu já esperava. Minha meta era chegar a coisa de 10 a 12% até as vésperas da eleição, lá para agosto, e eu vou alcançar essa meta. E o senhor, de qualquer jeito, com essa revelação, né, por mais que o senhor já está citando aí a questão da Atlas, que o seu nome já vinha à frente, essa revelação, de alguma forma, abre mais espaço para outro nome da direita crescer, enfim, e se viabilizar para um segundo turno? Abre, no caso, mais para mim, porque os demais pré-candidatos de direita, o Zema e o Caiado, eles se colocam como auxiliares do Flávio. E eles se reuniram, inclusive, recentemente com o Flávio, gravam vídeos. O Zema já se colocou novamente como uma opção de parceiro, de vice com o Flávio. Então fica aquela coisa esquisita em que o Zema diz que é imperdoável o que o Flávio fez, mas ele topa ser vice de um cara. Então é perdoável, não é imperdoável, né? Então eu acho uma situação muito complicada. Na verdade, tanto o Zema quanto o Caiado, eles tentaram construir a reputação deles como líderes políticos como auxiliares do bolsonarismo. Nunca fizeram crítica aos Bolsonaro. E aí isso está cobrando um preço agora. Eles não conseguem se estabelecer como lideranças justamente nesse momento em que o bolsonarismo mostra toda a sua fragilidade. E eu não sei como eles vão resolver isso. Para mim, que estou firmando uma liderança que é crítica a qualquer grupo político que se envolve em escândalo de corrupção, para mim é natural, vamos dizer, esse encaminhamento. Então, onde sou conhecido, especialmente dos mais jovens, as pessoas mais bem informadas, eu já estou numa posição bem boa. E, Renan, bom, o senhor é um crítico do bolsonarismo, né? Não só do presidente Lula, mas dentro do seu espectro político que é a direita, o senhor é um crítico do bolsonarismo. Queria saber onde que o bolsonarismo errou na sua avaliação. Nossa, então prepare uma live de 3 horas. Foram muitas coisas. O bolsonarismo, primeiro, é um movimento sectário dentro da sociedade civil. Ele é um movimento que ele é oco em termos de perspectiva de Brasil, em termos de ideias. Então, não adianta você chegar ao poder por ser popular junto a uma parte do eleitorado e não saber o que fazer quando você chega no poder. Terceiro, que a família Bolsonaro já estava envolvida em escândalo de corrupção antes mesmo de chegar no governo em 2019. E essa corrupção pretérita, especialmente do Flávio, cobrou um preço. Tanto que o Bolsonaro teve que destruir a Operação Lava Jato, o próprio aparato de investigação do Estado brasileiro, num acordo com a STF para salvar o Flávio. O Bolsonaro não fez um bom governo, ele se comportou de maneira bizarra ali na pandemia,
ele manipulou seus seguidores por muito tempo, enquanto especialmente seu filho Flávio fazia negócios. Esse é o problema. O seu filho Flávio diz que é um representante da moral e dos bons costumes da família brasileira, enquanto ficava fazendo negócios com gente que não presta durante todo esse período e traindo esse próprio eleitor. O eleitor ficava indo pra frente de quartel, né, pedir intervenção militar contra o STF, enquanto o Flávio fazia negócios com caras que andavam com essa turma do STF. E aí, cara, isso é insustentável, né? Isso é um projeto político insustentável que se baseia na mentira, especialmente na mentira sobre idosos. Você ficar enganando os senhores e senhoras de idade, que é o que o Flávio faz, que o bolsonarismo faz, eu acho uma das coisas mais canalhas. É a versão política do escândalo do INSS. Porque o escândalo do INSS era uma forma de enganar idosos para tirar dinheiro deles. O Flávio Bolsonaro basicamente enganar idosos para tirar voto deles. Eu acho isso horrível. O senhor também, né, se coloca como um nome antissistema, lembrando que o ex-presidente Bolsonaro também fez isso quando venceu em 2018. Qual que será a diferença para o eleitor? Como é que o senhor vai fazer esse distanciamento? Eu não sou antissistema, eu nunca falei isso. Pelo contrário, eu sou presidente de um partido político. Eu quero reformar o sistema brasileiro. Eu estou fora desses jogos escrotos que tem na política brasileira, troca de favores dos mais baixos, escândalos de corrupção. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não sou um antissistema. Quando a gente tocou o impeachment da Dilma Rousseff, não apenas nós fizemos a parte das ruas, mobilizamos as pessoas, mas nós fomos até o parlamento negociar com as lideranças dos partidos políticos para obter a maioria para fazer o impeachment. Então, eu não gosto desse rótulo, nunca tive. O rótulo que cabe em mim eu sou um reformista radical. Eu quero fazer reformas radicais naquilo que a gente chama de sistema, para fazer o que ele opera em favor dos brasileiros e não mais a favor de uma minoria em Brasília. Que tipo de reforma radical? Qual seria a principal? São muitas, desde reformas que vão no campo fiscal e econômico, reformas de competitividade, uma reforma profunda no sistema penal, uma reforma no sistema persecutório do Estado brasileiro para enfrentar o crime organizado, uma reforma que tem um impacto político, uma reforma de gestão das cidades brasileiras. Boa parte das cidades brasileiras elas não têm função, elas apenas vivem de orçamento que vem do governo federal e não entregam bons serviços públicos e não impõem a si próprias a necessidade de fazer seus cidadãos terem atividades econômicas de modo ao cidadão se emanciparem da dependência do Estado. E nós temos uma reforma profunda para alterar isso. Esses são 3 exemplos que eu coloco aqui de reformas que alterariam toda a dinâmica política, econômica e social do Brasil. Isso não é uma coisa de uma pessoa de sistema, muito pelo contrário, é uma pessoa que estuda muito aquilo que a gente chama de sistema e que quer alterar ele e quer alterar a forma como ele funciona. Por que o senhor acha que veio esse rótulo que o senhor disse que não gosta? Porque é um rótulo, não digo que é um seu, acho que você é uma jornalista séria, mas muita gente na internet é preguiçosa em fazer pesquisa. E aí acha, ele é um cara antissistema. Porque eu sou de um movimento político, não sou do partido do Kassab. Eu acho que só tem preguiça nisso, de parte da imprensa ou parte da análise política. O Renan é antissistema. Igual pessoas que me comparam ao Pablo Marçal, que é um estelionatário. Não tem nada a ver com isso. Candidato de direita, como que o senhor se definiria, né? Dentro da direita, quais que são os seus propósitos? Enfim, o que o senhor mais acredita como uma mudança de fato, se, claro, for eleito presidente nesse ano? Eu acho assim, quando a gente estuda, vamos dizer, quando a gente tem uma leitura política do que é o nosso grupo político, tanto o movimento quanto o partido, nós podemos ser classificados de maneira clássica como um grupo de direita. Lei e ordem, a ideia de que boas hierarquias fazem bem para uma sociedade, a ideia de que existe um sistema de valores e de uma tradição que nos define como povo e que precisam ser mantidas. Então, isso nos coloca mais no campo da direita, mas isso nos torna dogmáticos. Eu vou dar um exemplo. A nossa reforma das cidades brasileiras, do Estado brasileiro, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, ela encontra eco, vamos dizer, na administração do Japão e na administração de algumas províncias na própria China. Ou seja, não importa se isso é mais à direita ou mais à esquerda, boa parte das políticas que a gente adota, elas são adotadas em nações que têm um perfil mais à direita, outras que vão ter um perfil mais à esquerda. Quando a gente olha, por exemplo, políticas educacionais, eu vou encontrar bons exemplos na Finlândia, eu vou encontrar bons exemplos em Singapura, eu vou encontrar bons exemplos na China. Então, não ser dogmático é bem importante, porque a gente tem bons exemplos de várias correntes de pensamento ao redor do mundo. A gente quer pegar o que funciona e colocar no Brasil. O senhor pensa em alguma possibilidade de compor uma chapa com outro nome da direita?
Em que sentido? Sim. De ser Eu cabeça jamais ou serei vice? vice. Ah, ok. Eu não jamais seria vice em nada. Nada, absolutamente nada. Bom, Ou se alguém quiser ser vice, aí tem que me procurar. sim, o senhor vê essa possibilidade, Se essa alguém conversa, quiser, essa aí tem que me abertura. procurar pra... Não, sim, sim. A gente e não só eu, como Kim, as lideranças do nosso grupo, a gente sempre foi bom de papo, bom de conversa para abrir um projeto legal. Eu tinha feito uma vez uma provocação na Jovem Pan. Falei pro Caiado e o Zema, pô, vamos sair dessa velharia de bolsonarismo. Por mais que o Caiado seja uma pessoa de idade, ele é mais, vamos dizer, mais novo de cabeça do que os Bolsonaro. E, pô, vamos fazer uma coisa nova, não vamos ter medo de ousar. Mas o problema é que os atuais nomes, eles têm um receio em ousar. Eles, inclusive, evitam me citar, né? Então fica, tudo as pessoas ficavam falando em terceira via, sempre era os governadores. Até que eu ultrapassei eles. E aí, né, é meio inevitável falar sobre mim, mas eles evitam falar até agora. O que não faz muita diferença pra mim, pra ser sincero, mas lógico que eu gostaria de conversar, eu acho que todos eles têm alguma coisa a agregar. E no projeto que a gente tem pro Brasil, a gente vai precisar fazer uma coalizão com todo o Brasil que trabalha e produz. E isso incluiria políticos que, a despeito de algumas discordâncias pontuais que eu posso ter aqui e ali, eles agregariam demais. O Caiado foi um bom governador em Goiás. Efetivamente, o Leite foi um bom governador no Rio Grande do Sul. Ratinho não diria com a mesma energia, mas o Zema tem alguns pontos positivos para trazer do governo de Minas Gerais. Então, sim, a gente toparia sentar e conversar e compor um projeto comum de Brasil. Mas, naturalmente, o projeto é o nosso. Até porque, vou dar um exemplo. Eu tô aqui com o livro amarelo, né? Que é o programa nosso. A gente publicou 6 livros com estudos e projetos para o Brasil. A gente estudou muito para chegar até aqui. E tá propondo muita coisa. E, infelizmente, eu não vejo das demais pré-candidaturas nada nesse sentido. E como eles não têm, então, bom, plano nós temos, as pessoas já estão reconhecendo, eu estou ultrapassando eles mesmo tendo muito menos recurso no nosso partido político. Então seria natural eles aderirem a um projeto mais sólido que tem. O senhor tem um forte apelo, né, nas redes sociais. Um levantamento da Ativa Web que a gente trouxe ontem mostrou que o senhor é o que mais teve engajamento entre os presidenciáveis nos últimos 30 dias. A que o senhor acredita esse resultado? Eu não sei. Eu não sei, porque se os outros têm agências de publicidade, tem marqueteiros. Eu gravo meus próprios vídeos, eu faço os roteiros dos próprios vídeos, eu tenho uma ou duas pessoas que me filmam, o tipo de visão de mundo que eu divulgo, a visão de mundo que eu divulgo nas minhas lives. Acho que nós somos muito originais no que nós fazemos, o Partido Missão, o Movimento Brasil Livre, e nós temos uma visão otimista do Brasil. Então, quando eu falo dos problemas, eu quase sempre, os vídeos, eu trago as soluções. E eu falo, pô, vamos imaginar um Brasil melhor? Eu não sou aqui, eu não tô me colocando igual o Lula hoje faz. Pelo menos eu não sou um Bolsonaro. Ou igual o Flávio faz, que eu não sou o Lula. Olha, eu sou horrível, tá? Mas, pô, pelo menos eu não sou Lula. Eu falo, não, tem um Brasil maravilhoso pra gente construir. Nós somos potencialmente uma das 5 maiores nações do mundo. Dá pro Brasil se tornar uma dessas 5 maiores nações do mundo. Dá pra gente desfavelizar o Brasil. Dá pra gente ter investimento em infraestrutura. Dá pro Brasil ser economicamente um país complexo em muitos termos. E não só um exportador de commodities. Dá pra gente destruir o crime organizado. Dá pra gente fazer todas essas coisas. E quando você traz essa visão otimista, aí você traz as pessoas para um caminho que não é os caminhos só da treta por si só, mas um caminho otimista e, vamos dizer, construtivo, imaginativo. E eu acho que isso é muito sedutor, no melhor sentido do termo. É muito sedutor você pensar que, pô, em vez de eu ficar brigando aqui, tem um louco, um tal de Renan, falando de propostas sérias, ambiciosas e possíveis para o meu país. E aí você começa a conquistar, inclusive, as pessoas e os lugares do Brasil que estão mais céticos. No Nordeste foi isso, sabe? E para os lugares que não tem menos atividade econômica, que tem uma pobreza geral, falar, cara, dá para o Maranhão ser um baita estado. Imagina você falar isso pro Maranhão. Maranhão hoje é o oposto do baita estado. Maranhão hoje é o pior estado para se viver no Brasil. É horrível hoje morar no Maranhão. E você falar, não, tem muita potencialidade, mas tudo isso está sendo travado pelas escolhas políticas de uma elite local horrorosa que vocês têm. E ao trazer esse tipo de diálogo, você começa a construir algo. Então é uma pré-campanha muito construtiva, assim, e ambiciosa nesse sentido. E a gente conseguiu refletir isso nos nossos conteúdos, e aí o desempenho em redes, ele vai. Porque se você olhar direitinho, eu não sou um provocador, eu não sou um cara que faz vídeos, vamos dizer, ou produz conteúdos, ou vai encontrar jornalistas pra lacrar. Eu não tô lacrando em ninguém. Eu tô tentando ser o mais honesto e preciso possível.